Esse é o primeiro dia de uma rotina diferente. Eu tô me forçando a fazer mais coisas das quais eu não fazia, justamente porque, enfim, não dava ânimo pra fazer. Eu dava muitas desculpas no dia pra não fazer as coisas e às vezes porque eu não tinha tempo mesmo. Mas eu vou tentar seguir esse esquema, essa rotina, pelo menos por alguns dias. Eu vou ter que me acostumar a ficar olhando pra cá e não pra cá. Enfim. E eu queria gravar isso porque eu gosto de salvar momentos, eu gosto de salvar situações. Tanto que nesse canal tem alguns momentos de jogos, porque eu tava jogando bastante esses tempos e eu tenho alguns momentos que eu queria salvar, os momentos específicos que eu passei de algum chefe difícil, coisas do tipo. Então eu queria salvar também... Tem uma gota no meu óculos. Eu queria salvar também momentos da minha vida, né? Porque tem poucos aqui e eu acho que seria interessante. Olha o amor da minha vida. O amor da minha vida. Esse aqui é o amor da minha vida. Enfim. Eu vou descer, dar uma corridinha lá embaixo, mas antes eu vou escovar os dentes. Eu já tomei café. E já lavei o rosto também. Então vou lá embaixo tomar um solzinho, ver como é que tá o mundo, né, o dia. Eu moro em cidade, então tipo assim, o mundo pra mim vai ser ver duas pistas, né? Porque eu também moro em frente a uma avenida. Então eu vou ver a pista da esquerda, a pista da direita e vou andar um pouquinho. Vamos lá. Não necessariamente eu meio que preciso, é uma coisa que eu faço sempre, sabe? Tipo, andar por aí. Inclusive o microfone deve estar horrível, mas assim, é uma coisa que eu quero pôr pra mim como uma, sabe, uma necessidade básica do dia, assim. Porque eu sinto que quando eu não tô ouvindo música, né? Porque eu não sei se vocês conseguem, não sei se as pessoas conseguem, né? Vou falar vocês, porque assim, é melhor falar no geral, assim. Eu não sei se as pessoas conseguem escutar os próprios pensamentos quando estão ouvindo música, sabe? Eu não consigo muito. É como se minha mente estivesse reproduzindo aquilo, sabe? A música em si, mas não os pensamentos. Então, é mais como, tipo, sei lá, se eu estivesse ouvindo a música na minha cabeça, sabe? Mas, se você fala de ficar aqui no silêncio, sem escutar nada, assim, só o som dos carros e a cidade em si, eu consigo ouvir mais meus pensamentos. E eu não penso muito sobre coisas que aconteceram ou que vão acontecer, sabe? Eu penso mais sobre o agora, assim. Sobre o que eu tô vendo. Então, assim, é muito estranho, né? Tipo assim, uma pessoa que ela pensa, mas não pensa muito sobre coisas que já passaram ou coisas do futuro, principalmente quando eu tô andando, assim. Eu gosto de pensar mais sobre o que eu tô vendo. E eu gosto de sair justamente pra ver, pra observar, tipo, as coisas, sabe? Tipo aquele carro ali. Nossa, passou um carro diferente. Nossa, o que esse carro tá passando aqui? Tipo, quem é esse cara? Ele passa sempre aqui? Esse tipo de pensamento, sabe? Inclusive ontem, aqui embaixo, eu vim aqui à noite, né? Eu não consegui, não que eu não consegui, mas assim, eu dei uma acordada assim pra vida, no sentido de querer mudar alguma parte da rotina ou acrescentar alguma coisa nova pela tarde, assim, tarde pra noite, né? E eu percebi que
eu precisava sair, independente do horário, assim. Inclusive, eu coloquei na minha cabeça que independente do tempo, se tiver à noite ou tiver de dia, né? Diferente a chuva, por exemplo. A chuva, aí eu não tenho como sair mesmo, assim. Ou se eu sair, eu vou sair mais protegido. Mas eu vim à noite, né? E a noite aqui é bem diferente. O clima é diferente, né? Essa parte aqui em si, pelo menos, é iluminada. E ontem, nesse exato local aqui, tinham pessoas assim, fazendo capoeira, né? Aprendendo capoeira. Uma atividade assim, tipo, um professor ensinando a galera. E eu passava meio... Quando eu passava assim por eles, eu passava meio estranho, sabe? Meio como se quisesse interagir, mas... Eu quisesse talvez fazer parte, mas, sabe? Olhando meio canto de olho sem querer chamar a atenção, sabe? E isso acontece várias vezes. Não necessariamente só com esse grupo de capoeira, mas enfim, outras situações da vida, assim. Às vezes você quer fazer parte de algo, mas você não quer ter esse início, sabe? Você não quer ter essa iniciativa, não quer fazer essa primeira parte. Então, eu queria mudar isso, mas eu acho que não me jogando, sabe? Mas mudando alguns hábitos. Tipo, sair mais, assim, pra olhar o ambiente mesmo, sabe? Ver os passarinhos, os pombos safados, que é tudo robô. Inteligência artificial dentro de pombo, enfim. Essa pracinha aqui tá muito acabada, na verdade, né? Tipo, essa pista aqui. Inclusive, eu tava falando ontem com um amigo meu sobre o quanto é contrastante a estação de metrô em comparação com essa pista aqui, né? Eu não sei dizer exatamente o que é o nome dessa faixa, no meio da avenida, sabe? Mas como vocês podem ver embaixo do trilho do metrô. E é contrastante como a iluminação do metrô é diferente daqui de baixo, que é muito mal iluminada à noite. Inclusive essa linha aqui eu segui ontem, né? Esse caminho aqui. E ele é meio fim da linha. Ele tem um fim da linha lá na frente. Essa faixa se estende até lá na frente. Mas como tá tendo obra ali na frente, isso aqui acaba num banco de areia, cara. Aí ontem, como tava chovendo à noite, eu não conseguia ver exatamente onde é que tava as poças de água, né? Isso aqui tá cheio de poças de água. Aí eu tive que andar por cima das poças de água ali na frente. Enfim. Ali ó, o banco de areia lá na frente. Enfim. E as luzes aqui estão todas apagadas, né? Provavelmente por conta da obra que tá tendo aqui na frente. Inclusive eu nem sei que obra é essa daqui. Muito pelo fato também de eu não sair tanto de casa, além do trabalho, né? Eu criei meio com uma parada de trabalho-casa, porque, enfim, é aquela coisa, né? Você começa a trabalhar, começa a se sentir cansado e começa a se privar de outras coisas pra poder ficar em casa gastando, sabe, contando o tempo. Eu tenho 2 horas pra ficar em casa, vou gastar essas 2 horas jogando alguma coisa, assistindo alguma coisa. Então eu também não descansava, né? Eu dormia de 4, 5 horas, assim, 4, 5 horas de relógio, que é uma coisa que eu já estava acostumado. Eu já estava acostumado a dormir esse tempo, assim, de 4, 5 horas, porque é um costume que eu já trago desde antes, assim, do ensino médio, do colégio. Eu tinha esse costume, porque eu estudava 7 horas, né? Eu estudava de manhã, eu ia dormir tarde da noite, assim. Então eu trouxe esse costume e eu não conseguia mudar isso, não consigo mudar isso, né? Então é um costume que eu já vinha de trabalho, assim. E eu trabalhava nesse costume aí, trabalho, né? Até então. E eu não usava um tempo para mim, sabe? Eu usava mais tempo para fazer coisas, né? Tipo, eu quero jogar um jogo, que é um tempo para mim, mas não é um tempo pro meu corpo, pra minha pessoa, sabe? E eu não me sinto mal por ter gasto esse tempo. Eu acho que são escolhas, né? Mas eu queria mudar isso. Eu queria ter pelo menos
um tempinho pra fazer outra coisa, uma atividade física, tomar um sol. Inclusive o céu tá aberto desse lado aqui, o sol tá ali. Mas lá atrás estavam as nuvens, acho que o céu abriu bem rápido, na verdade. Enfim, a pracinha tá toda em obra. E ontem, andando à noite, eu cheguei até aqui, mais ou menos. Porque, como eu disse, talvez por conta das obras, mas tá tudo escuro. E é meio que um instinto assim automático. Quando eu comecei a andar, eu tava andando devagar pra olhar os lugares, né? Olhar os arredores e tal e tudo mais. E aí chegou num ponto que eu comecei a andar por essa parte mais escura. E eu comecei a andar mais rápido. Que é uma coisa assim, eu não sei se existe aí em outras cidades, os lugares mais tranquilos, mas aqui, como é um lugar que acontece muita coisa, a gente sempre anda meio com medo, né, das coisas, com medo de ser roubado, com medo de acontecer alguma coisa. A gente tem esse receio, né? Então, tipo, eu tô andando com o telefone aqui, mas não é uma coisa comum. Não é uma coisa que você vê várias pessoas fazendo, né? As pessoas usam mais telefone em lugares abertos, tipo, mais transporte público, assim, sabe? Lugares públicos, eu falo, né? Não abertos. Transporte público. E nem no ônibus, assim, é mais em metrô, porque as pessoas se sentem mais seguras, né? Então, esse trecho tá todo em obra. Enfim, é diferente, sabe? E eu queria... Eu gosto de andar assim e ficar pensando nessas coisas, né? Me bolei todo tagarelando, falando as coisas que estão na minha cabeça na hora, né? Não necessariamente, como eu falei, são pensamentos do agora. São coisas que eu tô pensando agora, não, coisas que eu não tô pensando do futuro, coisas assim. Ó, o maquinário da obra aqui. Acho que talvez eu consiga passar, não sei se eu consigo passar aqui, acho que eu consigo. Inclusive esse trecho aqui, muita gente, muito motoqueiro usava pra desviar, né? Passar da rota pra cá, pra dar do lado de cá pra cá, coisas do tipo. Inclusive muita gente era capturado fazendo isso. Galera trabalhando aí. Cara, e tipo assim, essa rotina, né, que eu tinha de trabalho, mas trabalho, mas ficar em casa, tava acabando comigo. Ainda tá, né? Eu tô, inclusive, eu nem sei que horas são, acho que é umas 9 horas, 10 horas. Eu tô andando por aqui e tendo tempo pra fazer essas coisas, justamente porque eu tô de folga, né? Eu trabalhei o mês passado inteiro, só folgando o meu dia de folga mesmo. Eu trabalho 6 por 1, então eu só folgava um domingo, né? Ou 2 domingos, eu nem lembro mais quanto que é. E é porque assim, chega num ponto, inclusive eu não lembro, porque chega num ponto da escala que a gente já tá meio no automático, sabe? Eu nem olhava mais a escala, sabe? E, inclusive, olhar a escala foi uma coisa que me salvou uma vez, porque eu ia trabalhar um dia a mais. Eu tinha trabalhado algumas semanas e era meu domingo de folga, né? Mas na escala tava que era um domingo que eu trabalhava. Então foi diferente. Foi uma coisa assim que eu não pensava que ia acontecer. E que por eu olhar minha escala nesse dia, eu consegui entender que era meu domingo de folga. Mas eu não tinha essa coisa. Eu comecei a falar diferente porque eu tava passando ali no meio da obra, não queria atrapalhar a galera. Mas enfim, eu olhei a escala esse dia. Na verdade, eu fui trabalhar um domingo e eu pensei estranho. Eu falei assim, ué, como assim eu tô trabalhando hoje, sabe? Eu tive uma sensação assim, acho que não era um dia pra eu estar trabalhando. Tipo, como assim eu vou pra lá esse domingo? E aí eu mudei essa... Eu olhei lá e eu falei, ué, não, vou conversar, vou olhar minha escala, olhar o outro domingo. E no outro domingo eu tinha trabalhado, os outros 2. Então esse era pra ser minha folga. Então se eu não olhasse a escala, eu ia trabalhar 3 domingos seguidos. E eu não ia perceber.
Então eu acredito que tem muitas pessoas que trabalham mais do que deveriam também por não prestar certa atenção, por estarem mais no automático, porque já estão tão enclausurados na sua rotina de trabalho que elas vivem só para trabalhar, justamente. Eu não queria seguir esse ritmo, sabe? Eu falei inclusive quando eu comecei a trabalhar, eu falei isso muito para as pessoas, que eu não queria ser a pessoa que vive pro trabalho, sabe? Inclusive numa escala de 6x1, onde você tem um dia de folga para resolver todas as suas coisas, para sair, para fazer o que quiser, você vive para trabalhar, basicamente, né? Você adapta a sua vida pro trabalho. Então é meio doido isso, o metrô passando. Então é bem louco isso. É uma parada que é foda, né? Inclusive tá tendo um movimento aí pra acabar com a escala 6x1. Eu espero que passe, espero que seja uma coisa boa. E enfim, que ajude uma galera, até porque eu não sei se eu vou continuar nesse sentido, sabe? Nesse trabalho. Até porque voltando ao fio, né? Porque eu já tava me perdendo aqui. Mês passado eu trabalhei quase todos os dias, folgando só os dias certos ali, né? Os dias corretos, um dia na semana e um domingo ou dois. E eu trabalhei feriado, enfim, a gente trabalha todos os dias, né? Basicamente. E eu não tive muitas folgas, não tive folga de feriado, não tive essas coisas. Até porque a outra pessoa que trabalha comigo no gerenciamento de estoque, essa pessoa tava na organização também, essa pessoa tava de férias. Então só tinha eu pra cuidar dessas coisas. Então eu me vi no estado que eu precisava trabalhar bastante e eu não tinha o descanso que eu precisava. Então esse mês, né, a minha gerente, ela é ótima, é uma pessoa maravilhosa. Ela me deu as folgas que eu precisava, né? Então ela me deu 4 dias de folga. Não me deu, né? São as folgas que já seriam minhas, até porque uma folga de feriado que eu trabalhei, uma folga é a minha folga da semana, a folga do sábado é uma folga de banco de horas, até porque eu tenho com 33 horas positivas, né? Horas extras, estou com 33 horas extras. Isso trabalhando um ano e 5 meses, quase 1 ano e 6, tá? E também e a última folga seria a folga de domingo, tá? Que é a folga do domingo do mês, né? Então são 4 folgas aí e ela casou, conseguiu casar essas 4 folgas. Isso sim, o feito dela, claro, uma ótima gerente, mas as folgas já eram minhas, né? São folgas que eu já teria. Então eu vou usar esse tempo, né? Eu tô usando esse tempo pra pensar um pouco, mudar essa rotina. E uma coisa que vai influenciar muito na minha rotina, inclusive, é que esse mês, em agosto agora, dia 1º de agosto, começa a minha faculdade. E eu tô meio perdido em relação a isso, porque minha faculdade começa em 1º de agosto, né? Eu vou fazer numa faculdade pública que eu consegui passar. E o que acontece na verdade, é que eu não sei os meus horários, assim. Eu tenho a matriz do curso, que eu mandei um e-mail para pedir, na verdade, aos cursos, o curso com as aulas e os horários, mas me mandaram a matriz curricular. Tudo bem, mas eu queria outra coisa, né? E eu vou tentar mandar outro e-mail antes, mas hoje eu vou lá na faculdade para poder entender, né, como é que vai funcionar, que horário que eu vou, e ver se eu consigo pegar os horários, né? Porque assim eu consigo me organizar, até porque eu trabalho também. Então eu tenho que ter um horário ali certo, né? Então, provavelmente para esse final agora, para hoje, eu vou descobrir se eu vou continuar trabalhando ou não. Eu provavelmente vou dar prioridade à faculdade, até porque eu não moro só, eu moro com meus pais, minha mãe e meu padrasto, no caso. E antes de começar a trabalhar, né, eu sabia que eu comecei a trabalhar para ajudar em casa também, mas para ter minhas coisas
muito também, porque eu sempre tinha que pedir dinheiro pra minha mãe. E quando eu tô com 21 anos agora, esse ano, fiz esse mês inclusive, dia 20, quando eu tinha 20, 19 anos, que eu não, com 20 anos já trabalhava, mas assim, com 19 anos, 18 anos, eu já queria ter minhas coisas, né? Eu queria comprar minhas camisas, queria comprar minhas calças específicas, comprar as peças pro meu PC, enfim. Eu queria ter minhas coisas e eu não podia comprar essas coisas assim, eu tinha que pedir pra minha mãe e eu me sentia, depois de um tempo eu me senti bem culpado de pedir certas coisas, porque eu sentia que estava incomodando em casa, no sentido de financeiro, né? Então eu comecei a trabalhar também para ajudar em casa, mas a partir de agora, se eu começar na faculdade, eu vou priorizar a faculdade, até porque minha mãe mesmo já me falou que não tem problema. É claro que tem um problema, claro que vai influenciar, mas não é como se fosse faltar coisas em casa, entendeu? Então assim, passando um ano, 6 meses, eu provavelmente vou procurar um estágio para continuar ajudando em casa e comprando uma coisinha ou outra, mas eu vou priorizar os estudos, entendeu? Então eu vou lá hoje pra ver os horários, me certificar de tudo e ver se eu vou continuar, porque dia 1º eu posso estar ou trabalhando ou não. E, inclusive, eu tinha falado com a minha gerente sobre essa questão, não falei sobre a questão da demissão, eu devia ter falado bem antes, na verdade, pra ver se ela conseguia, né, me demitir e eu não ter que pedir demissão, porque aí eu tinha, né, o tempo ali pra poder ela me demitir, eu receber meus benefícios, enfim, meus direitos, né, na CLT. Mas não aconteceu, eu acabei não pedindo pra ela me demitir, eu só falei que talvez fosse fazer faculdade, enfim. E ela conversou comigo sobre uma vez que ela teve que pedir demissão pra estudar. Então ela deu a entender basicamente que eu vou ter que fazer isso, né. Enfim, eu vou conversar com ela também. Eu acho que foi meio falta de comunicação, foi completamente falta de comunicação pela minha parte. Mas, enfim, da faculdade ela já sabia. E eu vou falar com ela sobre isso também. Então minha vida, ela vai mudar, né? Minha vida tá se encaminhando para outro lugar. Não sei como é que vai ser faculdade, não sei se eu vou registrar isso aqui. E não sei se essa rotina que eu tô começando de andar, pensar, falar, de olhar para os lugares, né? Realmente olhar para os lugares assim e vivenciar, né? Eu queria vivenciar mais. Eu tava falando com um amigo ontem sobre a questão das lembranças, né? De como tem muitas partes das nossas vidas que a gente não lembra, porque foram só dias repetitivos, dias iguais aos outros, dias que não teve nada memorável, né, pra gente lembrar. E eu queria fazer mais momentos memoráveis. Então, eu tava falando isso com ele, né? Não necessariamente sair pra ir pra outro lugar, enfim, viajar, mas sair de casa, ou até em casa mesmo, fazer alguma coisa, enfim, pra poder lembrar desses dias que a vida tá passando, né? Então, aí se a gente deixar ela passar sem lembrar dela, a gente vai morrer sem lembranças, sem momentos. A gente vai morrer sem recordações, né, de como foi a nossa vida. E eu já não lembro, eu não sei se eu tenho um problema de memória, mas assim, eu não lembro de muitas partes da minha infância. Só lembro de momentos picotados e cortados. Eu acho que é normal, mas assim, eu falo assim, a partir dos 6 anos, né, que é quando a gente toma ali a consciência, basicamente, de entender o que está acontecendo ao nosso redor. Eu não tenho tantas recordações, eu tenho tantas lembranças. Então eu queria fazer mais lembranças para poder lembrar mais da minha vida. E eu queria também deixar registrado essas coisas para não só eu lembrar, mas ter uma recordação do que eu já fiz, né? Para quando eu esquecer, efetivamente, eu conseguir reassistir e lembrar do que eu tava pensando nessa época. Hoje é dia... eu nem sei que dia é hoje, na verdade. Bom, é 9h27, hoje é dia 26 de julho, 26/7, né? E meu nome é João Paulo, quem tá gravando esse vídeo. A galera me chama de João lá no trabalho, mas quero chamar de João, pode chamar. Esse é o acervo da minha vida. E eu espero gravar mais coisas pra cá,
pensando muito também e falando sobre essas novas fases da minha vida, né? Que vão acontecer de uma maneira ou outra, mas espero que aconteçam da maneira que eu espero que elas aconteçam. Uma forma boa, uma forma natural, e que eu seja feliz nesses momentos, que as minhas decisões me levem para locais que eu gosto. É isso. E como é 9h27, um bom dia.